Fala pessoal, tá começando mais um episódio do Pode Prevenir, o podcast que protege você, a sua família e as suas conquistas. Eu me chamo Kleber Gouveia, sou engenheiro de segurança do trabalho, sou especialista em prevenção contra incêndio, tá? E estou aqui com Mariana Machado, popularmente conhecida como Mari. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou a Mariana, sou arquiteta e urbanista, trabalho com prevenção contra incêndio há 3 anos. Estamos no terceiro episódio da nossa saga das principais NTs e vamos lá. Exatamente, hoje a gente vai falar da NT 206, que é a NT de iluminação de emergência. Ela casa muito com a 205, né, que é a de Sim. sinalização, elas se falam muito. E eu quero pedir porque eu sempre esqueço e eu sei que eu já mudei essa abertura 17 mil vezes, mas vai lá, comenta, curte, compartilha, se inscreve, me segue nas redes sociais, @KleberGouveia_, segue lá Rogofire, @Rogofire. Sei. Não esqueçam e ajudem a gente a divulgar mais a prevenção, manda no grupo do síndico, do arquiteto, dos engenheiros. Vamos lá, cara, é bem legal que logo no começo da CNT ela tem aqui o objetivo, né? E ela fala que é garantir o escape de pessoas no caso de sinistro, de maneira eficaz e segura, assim como o controle das áreas por equipes de socorro e combate a incêndio. E aí, às vezes, tanto a sinalização quanto a iluminação não são tão levadas a sério por serem medidas de segurança mais simples até, né? Do que, por exemplo, os hidrantes, SPDA. Sim. Mas você vê aqui pelo próprio objetivo dela a importância, né? Que é garantir em segurança o escape. E, e também um outro ponto é o ponto de que a gente tem que imaginar também que no momento que a gente está saindo para garantir nossa segurança lá de fora, a gente precisa lembrar que os bombeiros estão entrando na edificação para garantir também aquela segurança ali. Então a gente não pode pensar só no escape. Tudo isso que é todo esse sistema que a gente faz é também para o bombeiro que de repente vai entrar ali na fumaça, com ausência de luz, com uma edificação que está ali num estado de calamidade, e ele precisa ser capaz de andar ali dentro, se encontrar e de repente resgatar uma pessoa, né? Exatamente, a gente precisa pensar nesses dois sentidos, né? Das pessoas saindo, dos bombeiros entrando. Então, acho que a iluminação é para isso, é para auxiliar nesse combate, é para auxiliar na evacuação com segurança, né, das pessoas. Então, como você falou, no momento ali que a edificação tá sem luz, né, a gente vem com essa iluminação de emergência, vem com esses blocos, né, que ajudam as pessoas a até se orientarem, entenderem para onde elas estão indo, ajuda a evitar acidentes também. Então, auxilia muito na segurança das pessoas nessa saída e também aos bombeiros, até eles chegarem ali no foco do incêndio. Então, a iluminação, ela também serve para isso, para entender para onde eles estão indo, e muitas vezes eles não conhecem o local, né? É mais comum as pessoas que estão dentro conhecerem ali o ambiente, não sempre, mas é mais comum. E o bombeiro nunca ter entrado, então é uma edificação diferente, é uma edificação que ele nunca entrou e que ele precisa chegar ali no foco do incêndio. Então a iluminação ela tá aí para isso. Perfeito. Eu confesso que assim, eu não sei se o motivo foi esse, mas eu lembro de um incêndio que teve aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, numa casa de massagem. E um bombeiro não conseguiu sair. Ele entrou para fazer eu acho que ele nem entrou para fazer um resgate, ele entrou para fazer alguma coisa, não lembro Uhum. exatamente. E ele não conseguiu sair. Foi o único óbito que teve nesse incêndio. Nossa. Né? Aí a gente vê a importância de tudo isso estar funcionando. E eu vi que é uma NT bem curtinha, é uma NT ali bem pequena, né, na quantidade de informações, apesar da sua importância. E aí eu queria, ô Mário, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho dessa NT. Acho que um ponto importante é a autonomia, né? Como que ela funciona, quanto tempo. A iluminação de emergência, ela tem que ter, obrigatoriamente, né, por norma, uma autonomia de 60 minutos de funcionamento ali da iluminação, exceto em edificações que a gente chama de H2 e H3, né, baseando-se na classificação que tem no decreto do Bombeiros. Mas o que é esse H2 e H3? São edificações que desenvolvem atividades relacionadas a serviços de saúde, então hospitais similares. Essas edificações elas têm que ter autonomia de 120 minutos, né? Diferente das outras edificações que são apenas de 60 minutos. Legal. Para quem tem dúvida, 60 minutos é 1 hora e 120 minutos são 2 horas, tá?
Perfeito. E hoje, essa iluminação mais comum que a gente encontra na internet, que é aquela iluminaçãozinha de LED, 30 LED, ela já tem uma autonomia superior a isso, né? Sim. Essa iluminação que você está falando, chama de blocos autônomos, né? Que são aquelas retangulares, são muito comuns, acredito que muita gente já deve ter visto, né? São as mais comuns, tem quase em todas as edificações. Então, essas são as mais comuns mesmo, você encontra em muitas lojas, até lojas de material de construção, enfim. E elas podem ser encontradas facilmente, diferente de outros tipos de iluminação. Porque aqui a gente trabalha com sistemas, né? A iluminação de emergência, ela tem alguns sistemas. E os principais são esses, os blocos autônomos, tem o sistema centralizado com baterias e o sistema centralizado com grupo motogerador. Não, legal, perfeito. E acho que é importante falar que a variação desses sistemas é que o sistema de blocos autônomos, ele é como se cada lumináriazinha dessa já tivesse sua própria bateria interna, né, que atende a essa autonomia. Acho que as mais comuns, se eu não me engano, atendem às 2 horas, mas eu sei que tem Sim. algumas que atendem mais, algumas que atendem menos, mas a mais comum atende a 2 horas, então provavelmente você tem aí no teu condomínio um bloco autônomo desse, e é um sistema que faltou a luz, ele já entra em ação e ele funciona sozinho, né? Os outros dois sistemas, eles dependem ali. O sistema de bateria, ele tem uma bateria que funciona como se fosse um no break para atender a todo esse sistema de iluminação, e o motogerador idem, né? Que aí, no caso de ausência de luz, ele entra para alimentar o sistema. E aí a gente já está falando de um sistema que a autonomia dele é externa, através de bateria ou motogerador, e não igual o bloco autônomo, que cada bloco tem a sua autonomia através da bateria. E Mari, a ANT ela cita também a NBR 10898, não é isso? Isso, como você falou, essa NT ela é curtinha, mas vocês podem encontrar mais informações na NBR 10898, também de iluminação de emergência. Elas se complementam, então caso você não encontre uma informação na NT 206, você encontra na 10898, na NBR 10898. Né? Então, todas, até mesmo as instalações, informações sobre instalação. As instalações elas devem ser feitas de acordo com a NBR 10898. Né? E falando aqui um pouquinho de instalação, Kleber, é muito importante que nas escadas devem ter essa iluminação de emergência, tanto no nível do pavimento quanto no nível do patamar, mas de forma que não fique ali um ponto de sombra, né? Tem que ser completamente iluminada, e a gente já está falando de um local que tem degraus, que tem que tomar um cuidado, e a gente pensa nas pessoas correndo, então tem que tomar um cuidado ali, um cuidado dobrado, né? Então tem que ser bem iluminada, então a gente precisa pensar direitinho no posicionamento dessas luminárias, né? Então a instalação olhou ali na 10898, já encontra os critérios estabelecidos na norma e consegue fazer a instalação de forma correta. Agora, um pontinho de atenção que é nas escadas, né? Não pode ter nenhum ponto de sombra. Perfeito. Mari, e enquanto a posição e a altura, tá, em projeto, como que isso está sendo definido na prática? Tá, bom, na prática, é claro que tudo começa no projeto, sempre falo isso, né? A gente já distribui ali os pontos de iluminação de emergência no projeto, visando o melhor posicionamento no sentido de tem uma saída de emergência, coloca ali uma iluminação próxima para a pessoa que está saindo da edificação, entender que ele tem uma porta, entender que ele tem um vão que ela consegue sair. Então, acho muito importante a gente pensar nessa iluminação próxima às saídas de emergência. E por isso que casa até com a NT205 de sinalização, né? Então, eu acredito que é o mesmo raciocínio, onde tem uma porta, a gente coloca ali a placa de sinalização indicando que tem a porta, e o bloco, né, dizendo não, perdão, mostrando ali, iluminando, isso, iluminando essa saída. Né? Agora, quanto à altura, todo esse posicionamento, a gente também verifica em norma, e claro, olhou o funcionamento da edificação, isso precisa ser considerado. A gente precisa entender o que funciona nessa edificação. Se é uma loja, se é um hospital, se é uma escola, é diferente. Então, eu penso que cada projeto, cada edificação tem que ser personalizado, tem que ser pensado de forma personalizada.
né? Para a gente conseguir, de fato, de forma estratégica, posicionar as luminárias de emergência. Perfeito. E sabe qual altura em média vocês consideram? Olha, em edificações que não tem um risco grande, então eu vou desconsiderar aqui indústrias, que aí a gente tem aqueles pallets, aquelas mercadorias empilhadas, vou supor aqui uma loja, uma escola, a gente costuma utilizar ali 2 metros, 2 metros e 10, que é um ponto que a gente consegue colocar a luminária de emergência e ela vai iluminar bem o local. Quando a gente está falando dessas edificações de risco grande, né, que de fato elas têm o pé direito, que no caso é a altura entre o piso e o teto, mais alto, maior, né, a gente precisa considerar isso no projeto, a gente precisa considerar isso na instalação, até mesmo em pontos elétricos, porque não consigo colocar uma luminária de emergência a 2 metros do piso se eu vou ter enfim, um monte de mercadoria empilhada na frente e não vai adiantar de nada, porque a mercadoria vai estar obstruindo essa iluminação. Então a gente precisa considerar isso também. Isso que eu sempre falo. Entendam o uso da edificação. Entendam o que funciona ali. Como que se dá? Qual é a rotina? O que tem ali de imobiliário que pode, de repente, atrapalhar um dispositivo preventivo? Aí eu estou falando de placa, extintor, de iluminação, qualquer coisa. O que pode atrapalhar? A gente precisa considerar isso. Legal, é perfeito você falar sobre isso, porque a gente está na terceira semana falando sobre a NT106. Sim. Mas é um conjunto. E aí, assim, às vezes o cara coloca a luminária, né? Aí, pô, a luminária tem uma instalação elétrica, aí ele pega a sinalização e ficou alguma coisa ali atrapalhando. Ele move a sinalização, que é mais fácil, mas não move a iluminação, porque envolve, enfim, uma mão de obra específica, precisa do eletricista, e não adianta, né? É um conjunto que funciona em si. E aí, até para ajudar o pessoal, a altura, 2,10 metros, tá, pessoal? É a altura da porta, da maioria das portas, né? Vai saber, né? Porque já vi de tudo. Mas a altura padrão de uma porta é 2,10. Então a luminária ficaria mais ou menos naquela altura ali, entre 2 metros e 2,10. Isso. E se a gente pensar na sinalização superior, que tem 1,80, fica uma distância legal ali de 20, 30 centímetros. Então é um sistema que funciona muito bem. Sim. Junto, né? Legal, Mário, perfeito. E tá, em relação a gente falou aqui sobre a NT105. 205. 205, perdão, obrigado. A gente falou sobre a 205 e aí a gente falou sobre ter as especificações em projeto, né, os detalhes. A gente também falou sobre isso na 201. Na 206, como é que funciona essa questão de projeto? O que eu coloco, o que eu indico ali, o que eu não indico nos detalhes? Sim, assim como a gente projeta para a sinalização, é importante a gente pensar da mesma forma para a iluminação. Então, é importante colocar o detalhamento da instalação da luminária de emergência. Então, é o que eu falei no episódio passado, a gente tem que ter ali, de repente, uma vista, né, uma imagem de frente, detalhando a altura, o distanciamento entre uma luminária e outra. E aí a gente passa as informações também sobre a intensidade, né, da iluminação, que deve ser suficiente para garantir a evacuação das pessoas de forma segura e também evitar acidentes. Então, tudo isso a gente coloca em projeto, na planta baixa, que é, de fato, o desenho, que a gente distribui ali os pontos de iluminação de emergência, detalhamento, memorial descritivo, especificando todos os detalhes, né, que é onde a gente consegue passar mais informações. Então, a pessoa que vai instalar essa luminária, não somente olhar o projeto, sabe, mas entender se aquela luminária está de acordo com o que está no memorial descritivo, com as especificações, com os detalhes, né? E também o quadro resumo, que é o quadro quantitativo. Quantos blocos autônomos eu preciso comprar para conseguir executar o projeto que foi aprovado? Isso tem que estar nesse quadro resumo, entende? Aí a pessoa consegue entender qual é o tipo, consegue entender a quantidade, né, que precisa comprar para fazer tudo certinho. Não, legal, perfeito. E aí, para quem tem dúvida também, essa especificação vocês podem pegar até no próprio... A especificação da luminária, vocês podem pegar até nessa luminária comum de 30 LEDs com o próprio fabricante. E aí, Mário, eu vi aqui também que tem uma questão de iluminância também, né? Que a gente mede em lux, que é LX. E aí a NBR aqui, a 10898, ela fala para mim que em locais planos eu posso ter 3 lux, né? E em desnível eu preciso ter 5 lux de iluminação. Então eu tenho ali uma iluminação
eu preciso ter uma iluminância um pouquinho maior em locais de desnível. Sim. Sabe dizer por quê? Faz sentido para você isso? Enfim. Sim, faz todo sentido. A gente precisa sempre considerar o que a gente está iluminando. Qual é a ideia? É uma sala pequena? É um corredor grande? É um galpão com um pé direito de 5 metros? Enfim, tudo isso vai dizer se você precisa ter uma intensidade maior, né, dessa iluminação ou menor. Às vezes, um bloco autônomo, que é esse mais comum, não vai atender o galpão que tem o pé direito de 5 metros e um monte de pallet e mercadoria empilhada. Então, a gente precisa considerar, olhar cada caso, né, para entender qual é a necessidade. E muitas vezes, você comentou sobre o fabricante, muitos fabricantes também dão essa orientação. Às vezes, o cliente ele vai solicitar, né, fazer um orçamento, vai solicitar ali a compra dos blocos, da iluminação de emergência, e muitas vezes o fabricante ele já dá esse auxílio, né, ele já vai saber, porque está acostumado, né, ele já vai saber se atende, se não atende aquilo que está em projeto, mas também é muito importante falar com o projetista, caso não entenda. Então, acredito que tanto o projetista quanto o fabricante, eles conseguem auxiliar nessa compra de material correto. Não, legal, excelente ponto, né? Você falou do fabricante, né? Os bons fornecedores têm um Sim. suporte muito legal. Sim, os fornecedores em geral. Tiram dúvida, eles sabem também o que está em norma, e aí eles têm materiais que atendem a norma, então eles conseguem fornecer esses materiais que atendem a norma e explicar, né, os detalhes. Legal, muito legal trazer essa questão de fornecedores. Tem um ponto aqui também que é super importante, tá? Isso aqui é uma questão complicada, porque a norma fala que a iluminação ela tem que ter um circuito dedicado somente para ela. E muitas vezes o sistema de iluminação de emergência ele entra depois da obra pronta. Né? Ele não entra junto, a gente vê muito isso no dia a dia, ele não entra junto com as outras instalações, não entra junto com a instalação elétrica. Então, está sendo a obra feita, a instalação elétrica já foi feita, o forro está fechado, alguém lembra que tem que ter um projeto de segurança, ou alguém lembra que tem que ter, pede o alvará, né, que é o AVCB, que aqui no Rio é o certificado de aprovação, e aí corre para fazer o projeto e vê que a iluminação de emergência tem que ter um sistema dedicado, e aí muitas vezes, assim, opta-se por não fazer conforme a norma, porque não quer abrir o forno, não quer mexer de novo na instalação elétrica, e acaba não seguindo a norma. Mas é importante esse sistema ser dedicado, até porque ele precisa funcionar em duas situações, não somente na falta ou falha de energia, que é o que a gente sempre pensa, mas também no desligamento voluntário, que pode acontecer por parte do bombeiro. Sim, é muito importante considerar isso também. E como você falou, esse esquecimento, eu não sei o que acontece na prática, que acontece muito, é muito comum, é mais comum do que a gente imagina, de chegar no final da obra, pô, não coloquei ali os pontos para iluminação de emergência, e agora? E muita gente, de fato, não faz de acordo com a norma, porque não quer ter o tempo do retrabalho e o custo, né? Porque é um retrabalho, é um custo que você vai precisar fazer que não estava planejado. Então, eu acho que talvez por uma falta de compatibilização mesmo entre os projetos antes de iniciar a obra. Então, é muito importante, isso pode ser evitado. Isso pode ser evitado se for compatibilizado logo prevenção contra incêndio com elétrica, enfim, com outros projetos complementares. Não, perfeito. E aí, quando você faz essa compatibilização, deixa de ser um retrabalho, né? Porque aí você não precisa entrar depois e fazer 1 Exatamente. milhão de adequações. É muito engraçado, né? Engraçado. Porque uma das coisas que mais acontece é a gente entrar para fazer projeto de incêndio com as outras instalações já feitas, outros projetos já feitos, e a gente fica com... E aí fica sem verba para fazer projeto, e aí, enfim, Verdade. é muito complicado. Mari, esse episódio ficou mais curtinho, essa NT é uma NT mais curtinha, mas acho que a gente trouxe todos os pontos importantes aqui. A gente já está na terceira semana, então a gente já sabe ali colocar os extintores, já entende que é para cada tipo de classe, que a gente precisa ter um distanciamento. A gente já falou sobre a sinalização, a importância, o que tem que ter, a importância de dar uma sinalização na norma. Hoje a gente já falou sobre a iluminação, né?
o que ela precisa ter, qual é o mínimo, qual a altura. Então a gente já está quase fechando essa série aí desses 4 episódios. Tá acabando. Tá acabando. E como é que tá assim, para quem faz projeto, como é que você acha que já tá, esse kit de ferramenta já tá bem montado? Já tem um conhecimento amplo ali para quem está vindo do zero, então para quem está relembrando, né, as notas, as principais notas, eu acho que está sendo de um grande conhecimento. Já dá para fazer um projeto, né, de prevenção. A gente está caminhando para o final, vai vir aí saídas de emergência, mas nós já passamos pelas 3 principais notas técnicas, já dá para começar ali, né, um projeto, já dá para relembrar, então acho que a gente está conseguindo resumir bem, trazer as principais informações dessas notas. E assim, para quem não sabia nada e para quem está relembrando, eu acho que está sendo bem proveitoso. Que bom, legal, porque semana que vem tem a NT 08. 08, saída de emergência. É uma NT um pouquinho maior, uma NT mais Sim. complexa, mas é uma NT muito bacana e muito importante. Muito. Então, para quem está com a gente, eu quero agradecer o carinho, agradecer a disponibilidade. Peço de novo para curtir, comentar, compartilhar, fazer tudo que for possível para divulgar, para levar prevenção para o estado do Rio de Janeiro. A gente está precisando. Me segue lá no @kleber_underline, me segue lá no @rogofire. Volta com a gente semana que vem que tem NT 208. E Mari, e aí? É isso, só para complementar. Se inscreve no canal do YouTube para receber também notificação, ativa o sininho. Muito bem lembrado. Porque toda vez que a gente postar um novo episódio, você vai receber a notificação no seu celular e você vai correr para o seu estudo, você vai abrir o vídeo, vai abrir o seu caderninho e você vai fazer as anotações, vai aprender muito com a gente. Então fica ligado, tá? Atende. Ativa o sininho e conta com a gente. Perfeito. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.